pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Thiago Souza. Estamos retomando as nossas resoluções que vão auxiliar vocês na preparação, né, para vestibulares, Enem. Não sei em que período você está vendo esse vídeo, mas esse conteúdo não muda não. Tá ok? Bom, estou aqui no site do Net Escola e se eu estou no site do Net Escola, a navegação é gratuita, não tem nada de consumo do seu pacote de dados. Esse é o benefício quando você está nessa plataforma aqui. Bom, aqui embaixo na primeira página nós vamos ver o exercício da semana 28, que seria a parte de prismas, pirâmide, cilindro, cone, esfera. Muito bem, então bora baixar essa lista. E não se esqueça, se você não sabe chegar aqui, dá um clique no card para encontrar essa exata página que é do desafio Weekend. Bora lá para o nosso exercício. E chegamos na nossa lista. Previamente marcado o gabarito das questões para agilizar a nossa vida. Muito bem, bora ver a primeira questão logo então. Em uma confeitaria, um cliente comprou um cupcake, pequeno bolo no formato de um tronco de cone regular, mais uma cobertura, geralmente composta por um creme, semelhante ao apresentado na figura. Então, está aqui um desenho. De repente já é interessante nós ampliarmos um pouco. Muito bem. Viu? Então nós temos um tronco de cone, a parte mais, pensando no cone, sem o creme, né? Temos a base menor de 4 centímetros de diâmetro, a parte superior 7 centímetros. Só o bolinho tem 4 centímetros de altura e o creme 5 centímetros. Tudo bem. Como o bolinho não seria consumido no estabelecimento, o vendedor verificou que as caixas disponíveis para embalar o doce eram todas em formato de blocos retangulares, cujas medidas estão apresentadas no quadro. Então essas eram as caixas, as embalagens que ele tinha, né? Comprimento, sempre nas dimensões de comprimento, largura e altura. Tá bom, depois a gente analisa essas embalagens. A embalagem mais apropriada para armazenar o doce de forma a não o deformar e com o menor desperdício de espaço na caixa é... Bom, esses dois parâmetros, com certeza, é que precisam ser respeitados, o mínimo e o máximo. Porque eu poderia escolher a maior caixa aqui, e ia caber, logicamente, né, deformar, mas para evitar o desperdício. Bom, bora ver então essas dimensões desse doce. A gente sabe que ele tem um formato de cilindro, né? Ou, perdão, de um cone, e que percebemos que a composição da altura total dele vai ser de 9 centímetros, correto? Então, só daí a gente tem que começar a ver quais são as caixas possíveis, e vamos perceber que todas são possíveis, certo? Com uma ressalva, né, que essas de 9 aqui, de repente está muito rente ao creme de cima e pode vai deformar, essa que é a palavra que ele usa aqui. Mas olhando o bolinho de cima, a gente vê um círculo e a maior largura seria de 7 centímetros, certo? Então, a gente percebe que uma caixa de 7 por 7, ela entra justo no formato do bolo. Então, percebemos que tem valores que mais se aproximam aqui, tipo esse aqui, olha, 7, bem próximo de 7, né? 7,8 também está bem próximo de 7, e 9,5 está bem próximo de 9. O espaço suficiente para comportar o bolinho. Se houvesse outros valores próximos, a gente precisaria multiplicar vai ver esse volume, né, o quanto de volume tem os próximos.
Por exemplo, esse 3 aqui também está um valor próximo, mas esse 16 está demasiado. Era quem poderia disputar aqui o nossas opções. Esse também ficou um valor muito... 3 centímetros a mais, 4 centímetros a mais. Então, com certeza, se você calcular o volume, não vai ter. Vai sobrar bastante. Então, essa é a melhor opção, a caixa 4. É justamente o que está no nosso gabarito. Muito bem. Vamos seguindo aqui. Na segunda questão, uma fábrica que trabalha com matéria-prima de fibra de vidro possui diversos modelos e tamanhos de caixa d'água. Um desses modelos é um prisma reto com base quadrada. Com o objetivo de modificar a capacidade de armazenamento de água, está sendo construído um novo modelo, com as medidas das arestas da base duplicadas, sem alteração da altura, mantendo a mesma forma. Em relação ao antigo modelo, o volume do novo modelo é... Bom, bora ver se a gente consegue desenhar essa caixa d'água. Então, esse aqui seria o modelo. Ele diz que a base é quadrada, ou seja, se esse lado for A, esse aqui vai ser A. E uma altura H, ele não falou o quanto é. Certo? Aí ele modifica o novo modelo, vão ter as bases duplicadas, mas a altura não. Então bora ver se a gente consegue duplicar a nossa base aqui. Então essa da frente já foi, essa lateral também já foi, a altura ela vai ficar imutável, né? Então, geometricamente, mais ou menos isso, né? Então aqui duplicou, mas a altura não. Ó, se a gente for calcular o volume, o antigo, bora aproximar aqui, para aquela facilitada, né? O volume vai ser a multiplicação das 3 dimensões. Então vai ficar A vezes H. Certo? E o novo? O novo modelo vai ser 2A vezes 2A vezes o H que não mudou. Então ficou 2 ao quadrado dá 4, A ao quadrado vezes A. Só que esse valor aqui é justamente o volume anterior. Então quadruplicou, ou 4 vezes maior. Bora ver, é essa letra B. Realmente é a opção para marcar. Terceira questão, na alimentação de gado de corte, o processo de cortar a forragem, colocá-la no solo, compactá-la e protegê-la com uma vedação, denomina-se silagem. Os silos mais comuns são os horizontais, cuja forma é a de um prisma reto trapezoidal, conforme mostrado na figura. Viu? As bases, pensando que o prisma está deitado, né? São trapézios. Aí tem algumas classificações, de repente, difícil para ver, mas nós temos um B minúsculo, que é a largura do fundo desse nosso prisma. B maiúsculo é a largura do topo, lá em cima, tá vendo o B maiúsculo. Temos o C, que é o comprimento do silo, certo? E H, que é a altura do silo. Considere um silo de 2 metros de altura, 6 metros de largura. Bora colocando esses valores. 2 metros de altura, deixa eu escrever aqui do lado, 2 metros, tudo em metro. 6 metros de largura, de topo, perdão. 6 metros de largura, 20 metros de comprimento. Ele diz o seguinte, para cada metro de altura do silo, a largura do topo tem 0,5 metros a mais do que a largura do fundo. Após a silagem, 1 tonelada de forragem ocupa 2 metros cúbicos desse tipo de silo. Então, após a silagem, a quantidade máxima de forragem que cabe no silo em toneladas é... Muito bem, ele diz que para cada metro de altura, a largura do topo tem meio metro a mais do que a largura do fundo. Para cada metro, né, ele vai ter meio metro a mais. Como são 2 metros de altura, essa proporção está fácil, né?
ele vai ter 1 metro de altura a mais. Então significa que a base de baixo tem 5, certo? Se fosse 1 metro de altura, ia ser 5,5, meio metro a mais do que lá em cima. Como são 2, 5 metros. Deu para entender? Para cada metro, cada 1 metro de altura, tem meio metro a mais, a base de cima, a largura de cima tem meio metro a mais. Muito bem, então isso daqui a gente já tem tudo aquilo que a gente precisa para calcular o volume desse silo, certo? Se você for lembrar, o volume é a área da base vezes a altura, lembrando que esse nosso prisma está deitado. Então a gente vai ter que calcular a área da base, que é um trapézio, certo? Lembra da fórmula do trapézio? A gente vai aproximar aqui para nós calcularmos. A área da base é um trapézio. Então, base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. A base maior era 6, não era isso mesmo? A base menor é 5, a altura é 2 e da forma 2. Aqui cortou, deu 11. 11 metros quadrados é a base. Então o volume vai ser a área da base vezes a altura. Que no caso essa altura na verdade é o comprimento, né? O comprimento. A área da base está dando 11 e o comprimento 20 metros. Certo? Dá para ver aí? 20 metros. Então de volume, esse silo que nós estamos vendo ali tem 220 metros cúbicos. Tá bom. Aí ele diz que uma tonelada de forragem ocupa 2 metros cúbicos. Deixa eu colocar aqui. Uma tonelada ocupa 2 metros cúbicos. Então, quantas toneladas tem ali? Bom, eu já vi que são 220 metros cúbicos. Quantas toneladas nós temos? Fazendo essa regra de 3, vamos topar em 110 toneladas. Será que é a nossa opção? É a nossa opção. Letra A. Joia. Essa foi a terceira. Então nós precisamos ir para a quarta. Chegamos nela. O condomínio de um edifício permite que cada proprietário de apartamento construa um armário em sua vaga de garagem. O projeto da garagem na escala 1:100, que é a escala, né, foi disponibilizado aos interessados já com as especificações das dimensões do armário, que deveria ter o formato de um paralelepípedo retângulo reto, com dimensões no projeto iguais a 3 cm, 1 cm e 2 cm. O volume real do armário em centímetros cúbicos. Muito bem, aqui a gente vai trabalhar justamente com a escala. A cada 1 centímetro, na verdade, corresponde a 100 centímetros. Bora calcular esse volume, que nada mais é do que o produto das dimensões. Então, a gente vai multiplicar 3 com 1 com 2. Bom, deixa eu colocar aqui o nosso paralelepípedo rapidamente. São essas 3 dimensões, 3, 1 e 2. Mais ou menos isso, né? Comprimento, largura e altura. Só que, lógico, deixa eu apagar, só para lembrar. Esse 3 centímetros, na verdade, é 300, tá? Que é 1:100 a escala. Esse 1 centímetro, na verdade, é 100. E esse 2 centímetros, na verdade, é 200. E 3 vezes 2 vezes 1 dá 6. São 6 zeros que estão de bobeira aí. Então tá aqui. Isso em centímetros cúbicos. É a letra E. Essa aqui foi rápida, hein? Só demorei porque eu tive que explicar. Quinta questão. Para decorar um cilindro circular reto, será usada uma faixa retangular de papel transparente, na qual está desenhada em negrito uma diagonal que forma 30 graus com a borda inferior. O raio da base do cilindro mede 6/π centímetro, e ao enrolar a faixa, obtém-se uma linha em formato de hélice, como na figura. Ó, viu? Esse seria o papel. Acho que transparente, só com esse risco, né, do enfeite. E forma 30 graus. O valor da medida da altura do cilindro em centímetro é... Muito bem.
Nós temos o raio lá em cima, né? 6 sobre π centímetro. Deixa eu escrever para cá para baixo, para não termos que descer mais. Raio 6 sobre π centímetro. Muito bem. Bom, eu poderia considerar que esse aqui é o valor da circunferência, certo? Se eu fecho para envolver. Só que tem um problema. Se eu fizesse isso, eu só fechasse esse papel, vamos dizer assim, o desenho dessa linha não seria esse, seria uma hélice só. E a gente percebe que ela dá várias voltas. Então, se você for perceber, ele deu a primeira volta. Deixa eu marcar de vermelho. Aqui já deu uma volta, já fez uma circunferência. A linha continua, fechou a segunda circunferência. A linha continuou, fechou a terceira, a quarta, a quinta e a sexta. Então, na verdade, são 6 circunferências esse nosso comprimento. Certo? E a gente sabe quanto é o cálculo da circunferência. É 2πr. Deixa eu aproximar aqui para a gente fazer o cálculo. Então, são 6 vezes 2π vezes r. O nosso r é 6 sobre π. Esse π é providencial, né? 6 vezes 6, 36, vezes 2, 72 centímetros. É o comprimento desse nosso papel. Só que ele quer a altura do cilindro. Vou colocar aqui a altura. Bom, o ângulo de 30 ali, você está vendo que nós temos o cateto oposto, que é o H, e o cateto adjacente, que é esse comprimento. Então, nós vamos usar a tangente. Tangente de 30. Aproximando novamente. E o Thiago vindo para cá para baixo. Tangente de 30. Cateto oposto, que é a altura, sobre o cateto adjacente, que é esse comprimento, que no caso são 72 centímetros. Tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Espero que você lembre disso. 72. Se eu for inventar de cortar aqui, simplificar, vai sobrar 20. 2 vezes 3, 6. Para 7, 1, 24. Aí eu passo esse 24 multiplicando. 24 raiz de 3 centímetros. É a altura do cilindro. Bateu mesmo a resposta. Muito bem. Essa foi a quinta. Então nós vamos para a sexta. Licença aí, Thiago. Sexta questão. Uma lata de tinta. Passamos da metade já? Uma lata de tinta com a forma de um paralelepípedo retangular reto tem as dimensões em centímetros mostradas na figura. Olha aí a lata de tinta. Tudo em centímetros. Será produzida uma nova lata com os mesmos formato e volume, de tal modo que as dimensões da sua base sejam 25% maiores do que as da lata atual. Para obter a altura da nova lata, a altura da lata atual deve ser reduzida em... Correto. Muito bem. Então, bora pensar na produção dessa nova lata. Bom, primeiro que ele amarrou a ideia do volume, né? Quando ele diz o mesmo formato, seria de prisma. Essa é a ideia. Não é que são as mesmas proporções. Então, como é que seria esse novo prisma? Deixa eu só rabiscar aqui ele. Eu vou aproveitar, sabe o que? Esse espaço aqui dentro. Para a gente poder conversar mais tranquilo. Então eu tenho a minha lata. Certo? De repente eu até esteja
seguindo o mesmo padrão da lata original, mas depois a gente resolve. De tal modo que as dimensões da sua base sejam 25% maiores que as da lata atual, certo? 25% maiores. Então o que é isso? Teria que ser o 24, deixa eu riscar aqui, 24 mais os 25% de 24, certo? Ou seja, eu aumentei 25%. Então é o 100% mais os 25%. Então são 125% essa ideia aqui, ou seja, 1,25 de 24. Essa seria a nova nova dimensão, tanto do comprimento quanto da largura. Aqui também seria 1,25 vezes 24. E a altura, não sabemos aqui quanto vai ser. Eu sei que eu tenho que ter o mesmo volume para as duas latas, certo? Então, deixa eu fazer essa comparação aqui embaixo. Os volumes vão ser iguais. Então, quanto é o volume da primeira lata? Ó, as dimensões 24 de comprimento, 24 de largura e 40 de altura. Então, 24 vezes 24 vezes 40 de altura. Tá bom. E agora, da nova lata, 1,25 vezes 24, olha aqui, duas vezes, vezes o H. Então, 1,25 vezes 24, né? Mais uma vez isso, vezes a altura que a gente quer saber. Muito bem? Bom, aqui, esse 24 eu corto com esse 24 eu corto com esse. Oh, beleza. Então, agora eu tenho o seguinte. Tá, então deixa eu chamar essa altura inicial de um H, acho que é melhor. H minúsculo, para a gente fazer a comparação que a gente precisa. É bem melhor. Então, o H minúsculo vai ser a 1,25 vezes 1,25. Bom, se você for fazer a conta do 1,25, é a mesma coisa que 125 por 100. E se eu simplificar por 25, embaixo dá 4 e em cima dá 5, certo? Então, 1,25 é a mesma coisa que 5 quartos. 5 quartos, tem um outro 1,25 lá do outro lado. Isso tudo vezes a altura final agora. Bom, fazendo a manipulação aqui, nós vamos ter 16, jogando para o outro lado para multiplicar com o H, e embaixo ficou 25. Correto? Tá, bora pensar agora o seguinte. Esse daqui é a dimensão da nova altura, certo? Que nós podemos fazer essa divisão do 16 por 25. E isso vai dar 0,64H. Ou seja, dá para perceber que para que agora a nova altura tenha 0,64H ou 64% da altura inicial, significa que ela reduziu de 36, né? Uma redução de 36%. É exatamente isso. Muito bem, questão interessante. Bora para a nossa sétima. Uma fábrica de sorvetes utiliza embalagens plásticas no formato de paralelepípedo retangular reto. Internamente, a embalagem tem 10 cm de altura e base de 20 cm por 10 cm. No processo de confecção do sorvete, uma mistura é colocada na embalagem no estado líquido e, quando levada ao congelador, tem seu volume aumentado em 25%, ficando com consistência cremosa. Inicialmente é colocada na embalagem uma mistura sabor chocolate, com volume de 1000 cm3. E após essa mistura ficar cremosa, será adicionada uma mistura sabor morango
de modo que ao final do processo de congelamento, a embalagem fique completamente preenchida com sorvete sem transbordar. O volume máximo em centímetros cúbicos da mistura do sabor morango que deverá ser colocado na embalagem é... Muito bem, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular esse volume inicial da caixa, que ele tem essas dimensões aqui, olha, 10 centímetros por 20 por 10. Então, calculando aqui, já aqui, 20 vezes 10 vezes 10, está totalizando 2.000 centímetros cúbicos de caixa. Muito bem. Então, o que vai acontecer? Esse tem que ser o volume final de sorvete, certo? Então, 2.000 centímetros cúbicos é o volume final de sorvete. Bom, eles colocaram 1.000 centímetros cúbicos de sabor chocolate, só que isso aumentou 25%, ou seja, depois de aumentado vai ter 1,25 de 1.000 centímetros cúbicos, correto? Bom, isso mais a quantidade de morango, só que ela vai também aumentar de tamanho, né? Ela vai aumentar 1,25, vai aumentar 25% daquilo que a gente for colocado de morango lá. Então, como é que ficaria essa conta? Bom, vou isolar 1,25 dos dois termos aqui, certo? Passo esse 1,25 dividindo para lá, então ficou 2.000 dividido por 1,25, que isso é igual a 1.000 mais V. 2.000 dividido por 1,25, isso dá 1.600, que é igual a 1.000 mais V. Quando eu passo esse 1.000 subtraindo para lá, sobram 600 centímetros cúbicos, correto? Ó, é o quanto que tem que ser colocado de morango, esperando que ele ainda vai crescer os 25%. Muito bem, vamos para a 8ª questão. A gripe é uma infecção respiratória aguda de curta duração causada pelo vírus influenza. Ao entrar no nosso organismo pelo nariz, esse vírus multiplica-se disseminando-se para a garganta e demais partes das vias respiratórias, incluindo os pulmões. O vírus influenza é uma partícula esférica que tem um diâmetro interno de 0,00011 milímetros. Em notação científica, o diâmetro interno do vírus influenza em milímetros questão interessante. Ela nem tem tanto de geometria espacial, né? Tá aqui uma esfera. Ele está dizendo que tem essa esfera, que é o tamanho do vírus, tem um raio R. Tá bom, com aquele valor ali, né? R igual a 0,00011 milímetros. Só que aqui passa para a notação científica. Como é que é o formato de notação científica? Ele tem essa cara aqui, ó, A vezes 10 elevado a B. Sendo o seguinte, a restrição que nós temos é que esse coeficiente A precisa estar entre 1 e 10. Tá? Esse coeficiente A, ele tem que estar entre 1 e 10. E ele pode ser 1. Tá? Bom, percebe-se que se eu for ficar brincando com a vírgula ali em cima, né, se eu andar uma casa para direita, ele vai ficar 0,0011. Se eu andar mais outra, vai ficar 0,011. Andar mais outra, vai ficar 0,11. Andei mais uma, 1,1. Opa, é aí que eu preciso. Vou pular aqui as casas para você perceber. Olha, pulei uma, ficou 0,0011. Pulei mais outra, a segunda, né? Ficou 0,011. Mais uma, ficou 0,11. Pulando a última aqui, ficou 1,1. É o valor que eu preciso. 1,1 vezes 10 a quanto? Pensa comigo, de repente isso te ajude. Eu tinha um número muito pequeno, 0,00011, e eu promovi ele a 1,1. Se deu bem o número, hein? Então, para que ele não fique todo cheio de si, né?
Alguém tem que lembrar ele, tem que ter um alerta para lembrar. Ei, tu és um número pequeno. Então, onde é que isso vai acontecer? Lá no expoente. Eu andei quantas casas? 1, 2, 3, 4. Então, bem aqui tem que aparecer o menos 4. Ou seja, ei, no fim das contas, tu tem que voltar 4 casas lá para trás. Se fosse o contrário, era um número muito grande, que a gente reduziu ele pode ficar deprimido, né? Então tem que ter um expoente para lembrar. Ei, calma, que tu é um número grande. Aí teria um número positivo, vamos dizer assim, né? Certo? Não teve geometria, mas foi uma boa questão. Nona questão, penúltima. Uma das 7 maravilhas do mundo moderno é o templo de Kukulcán, localizado na cidade de Chichén Itzá, no México. Geometricamente, esse templo pode ser representado por um tronco reto de pirâmide de base quadrada. As quantidades de cada tipo de figura plana que formam este tronco de pirâmide são... Joia! Bora ver o que a gente pode fazer aqui. Aproximar. Eu queria que tivesse esse título aqui. Aí eu saio daqui e a gente tenta desenhar um tronco de pirâmide. Bem aqui. Então nós teríamos esse tronco de pirâmide. Sabe que se continuasse, formaria a pirâmide toda, né? O que a gente consegue perceber aqui? Tanto a base quanto o topo são quadrados, certo? Então, nós teremos uma opção de 2 quadrados aqui. Não tem mais quadrado, tá? 2 quadrados. Ele fala de um retângulo, mas isso aqui é uma pirâmide... como é que ele fala? Tronco reto de pirâmide de base quadrada. Então, já está determinado que as bases, né, a base quanto o topo são quadrados. Não tem chance de ser retângulos. Muito bem. E as laterais, se você for perceber, elas formam justamente trapézios. Tanto essa aqui quanto essa lateral. A de trás e o do lado esquerdo. Então, lembrando da nossa formação, da planificação dos sólidos, essas faces laterais são trapézios retângulos. Tem que ser 4. Não tem como ser menos do que 4. Ou outra figura, né? E bora para a última. Hoje foi rápido, né? Geometria é maneira. Um porta-lápis de madeira foi construído em formato cúbico, seguindo o modelo ilustrado a seguir. O cubo de dentro é vazio. A aresta do cubo maior mede 12 e o do cubo menor, que é interno, mede 8. O volume de madeira utilizada na confecção desse objeto foi de... Bora aproximar aqui. A gente tem 2 dimensões. O cubo maior ou externo, ele tem 12 centímetros. E eu vou escrever aqui, ó. Essa dimensão é 12. Por que está vermelho? Tá, bora deixar no vermelho. Essa de largura é 12 e de altura é 12. Já o nosso interno, ó, ele tem 8 de comprimento, 8 de largura e 8 de altura. Certo? E aí, lembrando que a gente faz a multiplicação trabalhando as 3 dimensões aqui dos nossos sólidos. O volume é o produto dessas 3 dimensões. Vai pela lógica agora. Se eu calculo o volume total do cubo maior e calculo o volume total do cubo menor, se eu pegar o maior e menor, é justamente a casca, vamos dizer assim, né, de madeira que eu tenho. Então, bora ver esses dois volumes sendo calculados e subtraídos. Então, o primeiro aqui, que eu vou seguir o padrão do vermelho, né? Do cubo vermelho, 12 vezes 12 vezes 12. Isso vai me gerar o resultado de 1728
centímetros cúbicos. E o volume do cubo menor é 8 vezes 8 vezes 8. Isso resulta em 512 centímetros cúbicos. Bora fazer a subtração desses dois para encerrar nossa conta. 1728, e até tem um valor ali, né? Menos 512. 8 menos 2, 6. 2 menos 1, 7, 2. 1.216 centímetros cúbicos é o valor que nós temos marcado na letra D. Muito bem. Aqui nós temos o gabarito. Espero que esteja sendo válido para você. E eu te aconselho, naquela página inicial do NetEscola, se você encontrar uma lista que você tem necessidade que a gente adiante ela, dá o toque nos comentários, fala comigo, conversa, e aí nós podemos adiantar a lista e vai ser bem proveitoso, tá ok? No mais, só posso dizer abraços para vocês.